Evangelho de Marcos, capítulo 14. E eu quero que você se posicione hoje de forma diferente. Nessa ceia, debaixo de uma nova revelação e unção, um novo tempo de Deus sobre a tua vida. Tivemos a última ceia, a declaração que seria a ceia, movida por reforma e quebra de decretos. Deus nos deu sinais dessas quebras de decretos. E nós queremos que esta ceia também nos levará ao mover e ao entendimento de que Deus verdadeiramente vai nos fazer viver como estilo de vida essa reforma, com uma cura poderosa na nossa vida, na nossa família e no nosso ministério. Se você crê, diga amém. Então é uma declaração profética que nós temos que gerar. Então você vai gerar hoje mais uma vez celebrando a ceia. E eu quero trazer uma palavra, queridos, desta noite, para que a gente, diante do Senhor, através da celebração da ceia, estejamos rejeitando todo nível de engano, todo nível de mentira, todo nível de situação que nos envolve como filhos do Senhor. Nós estamos declarando isso e declarando em nome de Jesus esse tempo, essa realidade, essa verdade na nossa vida. Porque o inimigo sempre trabalhou com engano, porque ele é mentiroso, ele é pai da mentira, e por ser pai da mentira, ele trabalha com o engano. Eu não sei se você lembra do episódio lá no Éden, quando a serpente, o maligno, conversa com Eva, distorcendo, enganando Eva, para que a sua alma se envolvesse nos seus enganos, da sua mentira, e fugisse do propósito, do plano de Deus. Querido, o inimigo vem com enganos e com mentiras, distorcendo as verdades de Deus, para que nós não estejamos vivendo as promessas. Mas nós dizemos agora, na autoridade do Espírito Santo, nós repreendemos em nome de Jesus todo engano e toda mentira em nossa direção. E hoje nós vamos assumir a verdade do Espírito Santo, porque é Ele que nos convence de toda a verdade do Senhor, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é por esse convencimento dessa verdade que nós temos que nos posicionar e dizermos não para todo nível de engano, das distorções do maligno querendo nos alcançar. Mas aonde o inimigo nos alcança? Ele nos alcança na nossa fragilidade, ele nos alcança nos nossos momentos desafiadores, nos nossos momentos difíceis. Ele vem com a mentira dele, para que a gente acabe se tornando incrédulo, para que a gente nem chiqueie, para que a gente não se mova e nos paralisemos, nos escravizemos por uma determinada situação que possa estar nos envolvendo. Talvez um desejo, talvez a ideia de um sonho, ou de repente algo que venha estar nos fazendo sofrer como pessoa, como família, como igreja, como profissional, seja lá o que for. Mas são situações que estamos envolvidos, e ele vem nessas situações, vem com as suas mentiras ardilosas, com os seus enganos, para que a gente fuja daquilo que Deus tem para nós. Mas mais uma vez nós declaramos que pela verdade do Espírito nós repreendemos toda tentativa do maligno de querer roubar a nossa fé, roubar a nossa alegria, roubar o nosso chamado, roubar a nossa família. Nós repreendemos em nome de Jesus. Se é para o Senhor, pode ser mais forte, pessoal. E a palavra de Deus, querido, nos diz aonde Ele tenta nos alcançar. Eu queria que você estivesse bastante atento, porque em termos de tempo não demoraremos muito, mas o nível de contundência daquilo que vamos expressar para você, trazer como revelação de Deus, é algo profundo para que você receba e tome uma posição. A posição pela verdade do Espírito Santo.
Evangelho de Marcos, capítulo 14, ao qual eu já tinha pedido para que você abrisse. Eu vou ler o versículo 38, apenas o versículo 38. É o conselho de Jesus aos seus discípulos, mediante os desafios. Desafio esse que Jesus estava vivenciando, para servir de testemunho, de exemplo para nós. Ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eu vou ler de novo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É aí que há a investida do maligno. Na realidade física e espiritual da nossa existência, em que o espírito está pronto, mas a nossa carne, a nossa alma, ela tem as suas fragilidades, e são dessas fragilidades que ele tenta contra aquilo que Deus quer estabelecer. Qual foi a fragilidade de Eva? Está sozinha. Adão não estava com ela, porque se Adão estivesse com ela, quem recebeu a palavra primeiro foi Adão. Quem sabia de todo nível de realidade sobre a existência deles foi Adão. Eva estava sozinha, então era a fragilidade de alma dela, e por estar fragilizada naquele momento, foi presa fácil do engano, presa fácil. Quando estamos sozinhos, queridos, nós podemos nos tornar presas fáceis do inimigo. Sozinho como? Não só de pessoas, mas do próprio Deus, do próprio Espírito, por não estarmos vigiando e orando. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: vigia, meu irmão. Diga: ora, meu irmão. Porque o Espírito está pronto, mas a alma é frágil. Então precisamos vigiar e orar, que é uma forma de nós não nos sentirmos sozinhos, enfraquecidos, vulneráveis, porque alimentamos o nosso espírito, que dá comando e ordem, ministra a alma. Espírito que não é consolidado e que não se sente firmado, ele não consegue consolidar a sua alma. Ele não consegue consolidar a ponto de, em meio aos desafios, saber que pelo fato do Espírito estar pronto, ele pode subjugar a carne, subjugar a alma. E aí, queridos, nós vamos ver um momento na vida de Jesus, porque Jesus, enquanto Filho de Deus, era 100% divino. Quem esteve na sala do M12 ouviu isso da porta, porque eu também sei, mas ela sempre isso. E na sua humanidade ele é 100% homem. E Jesus, como 100% divino, o Espírito está pronto, 100%. O Espírito de Deus que testifica com o meu Espírito de que eu sou filho de Deus, ele está 100% pronto. Ele traz a testificação, a revelação, então ele está sempre pronto a me revelar. Ele está sempre pronto a fazer aquilo que Deus manda, a me guiar em toda a verdade, a me fortalecer, a me consolar, a tudo. Mas a humanidade, seus limites, enfrentando para que sirva de testemunho. Mas antes de nós vermos esse tempo na vida de Jesus, que foi um tempo precursor, ao qual nós vamos celebrar hoje a morte e ressurreição de Jesus. Porque ceia é para lembrar do sacrifício, mas sem esquecer que ele ressuscitou e está direito do Pai. Não é nós estamos equivocados. É ele que está lá nos defendendo. Esse aí foi lavado pelo meu sangue, Pai. Tem direito a ovelha, vem para Cristo. É Jesus que nos defende. Vem cá, pastor Tess. Faz assim. Não, deixa que eu apego. Linda, pode ligar. Agora deixa eu ensinar vocês aqui uma coisa. Para vocês entenderem a realidade humana da nossa alma.
Isso é corpo. Em fração de segundo, a mente codificou. Ele está apertando a minha mão e está doendo. Aí a alma gritou: ah! Corpo, espírito e alma. Pode sentar. Quando eu peguei na mão dele, se estabeleceu um dos nossos sentidos, o tato. Mas o paladar é um sentido, audição é um sentido, visão é um sentido. Me ajuda aí, apóstolo. Qual é o outro? Olfato. Olfato. Tato. Denuncia agora. De cigarro, então, à distância. Lá na ladeira da Caatinga, você passando, você sai logo. Olfato, sentido. Aí a mente já detecta logo: que fedor, deixa eu sair logo daqui, porque a alma gêmea não gosta, porque é sensível. O que é que eu estou querendo dizer com isso, queridos? Os nossos sentidos são portas abertas para alcançar a nossa alma, os nossos sentimentos. Vem cá, pastor Clécio. Como ele sabe que eu não vou fazer de novo, ó, sabe o que foi isso aqui? A alma. Ele apertou a minha mão, então eu não vou mais entregar minha mão para ele. Então ele está com uma alma o quê? Ferida por mim, porque eu fiz uma maldade com ele. Aí ele precisa o quê? De cura. Dá sua mão. Dá sua mão. Aí pronto. Segura, acaricia a mão. Aí ela começa a gostar, começa a se alegrar. Pode sentar e ser curado. Amém. O inimigo quer nos marcar pelos nossos sentidos e nos paralisar. E quando ele busca nos marcar, queridos, e que às vezes infelizmente ele consegue, nós precisamos da revelação da palavra e aí de uma experiência que é importante a gente entender. Jesus teve um momento que está lá em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36. Abra lá para a gente ler. Evangelho de Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36. Jesus no Getsemane, 100% divino, o espírito está pronto, mas a alma estava enfrentando desafio. A alma estava enfrentando desafio. Os seus sentidos sabiam que ia sofrer o seu corpo. E aí ele vai para o Getsemane para o quê? Cumprir o que ele ensinou: vigiar e orar, para enfrentar aquela situação com oração, vigiando. O que é vigiar? É ficar atento, é ficar ligado, é não ficar, é estar, entendeu? Acerca das coisas que estão acontecendo. Então, por não estar enganado e por estar realmente vigiando, ele entendeu aquele momento, ele foi para a presença do Pai para vigiar e orar, porque essa expressão foi depois dele ter repreendido os 12 que ele orar com ele. Pedro, Tiago e João, vocês nem uma hora puderam orar comigo, vigiar, nem uma hora vigiar e orar, para que não entrei em tentação. Qual é a tentação? Ficar desapercebido das coisas que estão acontecendo e do que está se movendo em nossa direção. Questões espirituais, questões emocionais, questões físicas. E temos o discernimento de entendermos da onde está vindo aquela ação. E qual a intenção?
Querido Getsemane, eu postei algo em relação a isso, porque é algo que Deus me moveu a refletir, por estar vivendo uma situação, e o Espírito disse que Getsemane, de alguma forma, deve fazer parte da nossa rota. Agora o problema, queridos, é que o inimigo não quer que você vá para o Getsemane, porque ele sabe que Getsemane é lugar de encontrarmos com Deus, é lugar de reforma, é lugar de tudo aquilo que Deus pode querer estabelecer, e depois Deus nos honra. Deus nos honra, e foi o que aconteceu com Jesus. Estar na presença do Senhor hoje, diante da ceia do Senhor, é como se nós estivéssemos buscando esse tempo de nos colocarmos diante do Senhor. Diga a uma pessoa que está do seu lado: Getsemane. Diga de novo: Getsemane não é lugar de humilhação, mas de submissão, de rendição. Getsemane não é lugar de humilhação. O que pode trazer isso à minha mente são as mentiras, os enganos do maligno. Porque, queridos, quando entramos na presença do Senhor, Deus não humilha ninguém, não. Quem humilha a gente é o diabo. Quem quer nos humilhar é o diabo, com as suas mentiras, com os seus enganos. Nós colhemos o que semeamos. Deus não humilha ninguém, não. Deus resiste, Deus endurece o coração, mas Deus não humilha. Deus se posta quem Ele é, e aí a única forma é rendição, é submissão. Jesus se coloca diante do Pai na sua natureza humana, espiritual. O Espírito estava pronto, mas a alma naquele momento diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Não era momento de humilhação, era momento, naquele momento, de verdadeiramente a submissão se estabelecer na vida de Jesus, e ao final ele dizer: seja como tu queres e não como eu quero. Estarmos na celebração da ceia hoje, queridos, é fazermos desse tempo não um tempo de humilhação, mas um tempo de submissão, em que você consagra a sua vida, renova a sua aliança diante do Senhor e diga: Pai, faça na minha vida o que tu queres. Eu me submeto, eu me rendo. E aí você pode crer que Deus vai lhe servir, que Deus vai lhe abençoar, porque foi isso que aconteceu com Jesus. Amém. Getsemane, da mesma forma, não é lugar de fuga, mas sim de encontro. Não é lugar de: o que eu vou fazer na minha vida? Aí vai fugir, não. É lugar de você verdadeiramente buscar a presença do Senhor, mediante ao seu desafio. Então o que vivemos, na verdade, deve nos levar ao desafio de estarmos buscando a presença do Senhor. Então hoje você decidir diante do Senhor, ao buscar a sua presença, entender o propósito de Deus, submeter a Ele, dizendo: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Porque foi por obediência e submissão que hoje nós podemos dizer: somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Hoje nós podemos dizer que pelo sangue de Jesus somos purificados. Podemos dizer que através do seu sacrifício, verdadeiramente nós podemos estar eternamente na presença do Senhor. Por quê? Porque diante da autoridade e poder do Senhor, Jesus foi submisso, obedeceu e se cumpriu na palavra dele. Estar diante da ceia do Senhor, ou no Getsemane, não é lugar de
sim lugar de decisão para a reforma. Por isso que eu estou dizendo que esta ceia nos arremete a esse tempo de consagração. Você que tem pago esse preço de estar jejuando, clamando, intercedendo, profetizando por sua vida, sua família, seu ministério, sobre o Brasil. Então não é tempo que ele está nos dando jeitinho brasileiro, não, porque essa nação vai estar cheia de jeitinho e pagando o preço de jeitinho. Mas estamos verdadeiramente dizendo, em submissão ao Senhor, faça-se a tua vontade. Lugar de arrependimento, lugar verdadeiramente quando nós nos posicionamos dizendo: Senhor, por isso que a nossa alma precisa estar em consonância com o Espírito, porque nos momentos como esse nos sentimos tão fragilizados que a nossa alma de alguma forma geme, que a nossa alma de alguma forma rejeita, que a nossa alma de alguma forma fica insegura, com medo, talvez por uma experiência traumática, desafiadora. Deixamos de entrar no nível de uma credibilidade, de entrega, de submissão ao Senhor. E no simples gesto eu mostrei isso para você. Quando eu disse: pastor Cássio, volta aqui, ele voltou com a mão para trás. Às vezes experiências que a gente tem e que a gente permite envolver a nossa alma nos fragiliza e nos alcança de um jeito que a gente não consegue mais reagir. Mas em nome de Jesus hoje, diante da ceia do Senhor, ao participar dela, você vai dizer: Senhor, me renova, porque eu quero reagir diante de todas as situações que possam ter me falado, que eu possa ter ouvido, que eu possa ter cheirado, que eu possa ter sentido gosto, que eu possa ter tocado, que os meus sentidos possam ter recebido e a minha alma ter aceitado. Mas hoje eu quero, diante do que significa a ceia, que é o sangue do Cordeiro, eu quero diante do Senhor: me renova, me restaura, me reforma, porque Getsemane é lugar de reforma, não é de ajeitado, não é de se manter do mesmo jeito, mas é lugar de mudança. É uma decisão, querido. Jesus poderia simplesmente se acomodar: não, eu sou Deus encarnado, eu sou o próprio Filho de Deus. Mas não, ele foi lá: Pai. Mas a verdade no Espírito prevaleceu. E ele disse: se faça-se a tua vontade. Estar diante da ceia, voltando o nosso entendimento ao Getsemane, é lugar de se fortalecer para continuar em direção à missão, que não é humana e é divina. Jesus foi para o Getsemane, sabendo tudo que ele ia sofrer, se coloca diante do Pai, mas ao se submeter, ele diz: seja feita a tua vontade. Então Jesus foi buscar fortalecimento. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, jejum, oração é para nos fortalecer. Diga: vigiar é a estratégia. Então, se nós vigiarmos, orarmos, lermos a palavra, jejuarmos, e diante de momentos desafiadores, é como se naquele momento Jesus tivesse saído fortalecido para dar continuidade ao que Deus ia estabelecer, a promessa, a visão, tudo. E eu quero dizer que essa ceia hoje vai ser um ato profético de continuidade para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. E esse ano, uma reforma poderosa vai se estabelecer na sua vida, porque eu já estou vendo sinais em algumas pessoas, e essa reforma será consolidada em nome de Jesus. Se você crê, recebe, diga amém.
Mateus 26, a partir do versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: assentados aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois irmãos de Zebedeu, filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Porém, não como eu quero, mas como tu queres. E voltou para os seus discípulos e achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nem uma hora pudesses vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando, voltou e orou terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi já e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está entregue nas mãos dos pecadores. Um momento desafiador na vida de Jesus, mas um momento desafiador para que a manifestação da glória de Deus, o propósito de Deus, tudo se estabelecesse na vida de Jesus. Eu queria que você hoje, ao celebrar a ceia do Senhor, começasse a se preparar para isso. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu sei quem pode te dar força. Eu sei quem pode te renovar. Além da palavra, além de um abraço, além da demonstração do amor. Mas Jesus, Ele tem autoridade para fazer você vencer todos os desafios. Querido, às vezes Deus permite situações da nossa vida, não é para nos humilhar, não. Deus não quer humilhar ninguém. Deus não humilha ninguém. Não permita que a sua alma te domine. Sempre se renda, se submeta, é isso que Deus quer. Porque aqueles que não se submetem, se tornam soberbos, Deus resiste. Mas Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador, Ele simplesmente se submeteu, Ele se rendeu ao seu chamado, se rendeu à sua missão, se rendeu ao propósito de Deus, se rendeu à vontade de Deus. Apesar daquele momento que ele estava vivendo, momento que precisava de apoio, momento que precisava de alguma forma sentir a presença de Deus, mas não foi para humilhar, mas foi para que se cumprisse o propósito de Deus e Ele fosse honrado. Eu quero que você participe hoje da ceia, dizendo: Senhor, tira todo engano, tira todo sentimento enganoso. Porque talvez o momento que você esteja vivendo, se você tiver a interpretação errada dele, você pode estar verdadeiramente se sentindo humilhado, desprezado. Mas não é Deus que está fazendo isso, não. Com certeza não é Deus. Porque Deus, Ele se mostra como nosso Pai. E Ele simplesmente deseja de nós a obediência, a submissão, a rendição. Este é meu filho em quem tenho alegria. E diante daquele desafio, Jesus
foi renovado, foi fortalecido, foi restaurado. Naquele momento, ele foi rumo ao propósito. Então, participar da ceia, verdadeiramente, é um tempo em que você busca diante do Senhor. Você não está fugindo, você está se encontrando com o Senhor. Você não está, de alguma forma, querendo dar mais um jeitinho, mas você está desejando: Senhor, me reforma, muda a minha vida, muda a minha história. Porque hoje o Senhor, nessa ceia, te diz que virá sobre você um renovo que te conduzirá ao cumprimento das promessas, das profecias sobre a tua vida. Porque estamos vivendo um tempo de reforma, um tempo de consagração. Hoje o Senhor te diz que o cumprimento de uma promessa pode durar um tempo, mas tempo esse que é de preparação, para que a gente tenha a condição de verdadeiramente viver as promessas do Senhor. Porque se Jesus venceu os desafios, Ele nos capacita a vencermos. Não é fácil, mas é possível. Eu vou dizer de novo, querido. Não é fácil, de repente, o que você está passando, viver e passar. Mas eu quero dizer que é possível se você buscar a presença do Senhor. É possível vencer, é possível ser fortalecido, é possível ser renovado, restaurado e prosseguir em direção ao chamado, ao propósito, prosseguir em direção ao que Deus está fazendo na sua vida. E você realmente dizer que não seja como eu quero, mas como tu queres. Então esta ceia é uma ceia de submissão, de rendição, que vai nos levar a renovar a nossa aliança com Ele e saindo daqui fortalecido no Espírito, porque Ele está pronto, debaixo de uma nova unção e ministrando a alma com as verdades de Deus. Deus continua com propósitos na tua vida, Deus continua com sonhos, Deus continua querendo fazer, Deus quer cumprir o seu propósito na tua vida. Queria que você continuasse com os olhos fechados agora em oração. Queria que ele viesse à frente para distribuir os elementos.